Imagine você, um homem honrado, respeitado, rei de uma nação inteira, com poder ilimitado, que cai na armadilha mais antiga da humanidade: o desejo. Essa é a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que por um instante deixou seus olhos e seu coração dominarem suas ações. Tudo começou em um tempo em que os reis costumavam ir às batalhas com seus exércitos, mas naquela ocasião o rei Davi permaneceu em Jerusalém. O sol ardia forte e o clima era tranquilo no palácio. Ao final de uma tarde, Davi caminhava sobre o terraço do palácio. De lá, ele avistou uma mulher que se banhava. Sua beleza era incomparável. Ele não conseguiu desviar o olhar. Tomado pela curiosidade e talvez pela cobiça, Davi mandou perguntar sobre quem era aquela mulher. Um de seus servos retornou com uma resposta direta: é Batseba, esposa de Urias. Urias, porém, não era apenas um homem qualquer. Ele era um dos guerreiros leais e valentes do exército de Davi. O rei poderia ter parado ali. Poderia ter voltado para dentro e seguido com sua vida. Mas ele não o fez. Davi enviou mensageiros para buscar Batseba, e ela veio até ele. Ali, Davi ultrapassou os limites de sua responsabilidade, de sua fidelidade à palavra de Deus e de sua integridade como líder. Dias depois, a mensagem de Batseba chegou até o palácio: estou grávida. O coração de Davi deve ter gelado naquele instante. Ele sabia que não era um acontecimento simples de ser resolvido. Seu pecado agora tinha consequências claras, visíveis, e assim ele começou a arquitetar um plano. Imediatamente Davi mandou chamar Urias do campo de batalha. Quando o soldado chegou, Davi conversou com ele de forma amigável e perguntou sobre o progresso da guerra. Em seguida, incentivou Urias a ir para casa e descansar com sua esposa. Era uma manobra astuta. Se Urias dormisse com Batseba, a gravidez poderia ser atribuída a ele. No entanto, Urias não era um homem comum. Com um coração dedicado ao exército e aos seus companheiros de guerra, Urias se recusou a ir para casa. Como poderia eu entrar em minha casa, comer, beber e deitar-me com minha esposa, enquanto meus companheiros estão acampados no campo de batalha? Urias preferiu dormir à porta do palácio, junto aos servos, mostrando sua lealdade à causa e a seus irmãos de armas. O plano de Davi havia falhado, mas ele não desistiu. No dia seguinte, Davi o convidou para jantar e, deliberadamente, o embriagou. Pensou que, sob efeito do vinho, Urias acabaria voltando para casa. No entanto, mesmo embriagado, Urias permaneceu firme em sua posição. Ele não desceu à sua casa. Agora, Davi estava encurralado. O rei, que deveria ser o exemplo de justiça e retidão, viu sua angústia e seu desejo de esconder o erro dominarem completamente sua moralidade. Foi então que ele arquitetou um plano mortal. Davi escreveu uma carta para Joabe, comandante do exército, dizendo: ponham Urias na linha de frente no lugar mais perigoso da batalha. Então, recuem para que ele seja atingido e morra. O próprio Urias carregou nas mãos a carta que decretava sua morte. Leal, corajoso e obediente, ele entregou a carta sem suspeitar do conteúdo. E como Davi ordenara, Joabe colocou Urias no fronte, onde a luta era mais intensa. Ali, ele foi atingido e morreu. Quando Batseba soube da morte do marido, ela chorou e pranteou. O luto foi marcado pelo silêncio de quem não sabia exatamente o que acontecera nos bastidores. Passado o luto, Davi a trouxe para o palácio e tomou-a como sua esposa. Em pouco tempo ela deu à luz o filho. Parecia que tudo havia sido resolvido. Parecia que o pecado de Davi havia sido encoberto de forma sutil. Mas Deus, que conhece os corações, não o deixou impune. O Senhor enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã chegou diante do rei com uma história intrigante. Havia 2 homens numa cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. O pobre, porém, não tinha nada, senão uma pequena cordeira que ele havia comprado.
Ele a criou e ela cresceu com ele e seus filhos. Ela comia do seu próprio prato, bebia do seu copo e dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certa vez um viajante chegou à casa do homem rico, e este se recusou a pegar uma de suas muitas ovelhas ou bois para preparar uma refeição para o viajante. Em vez disso, ele pegou a cordeira que pertencia ao pobre e a preparou para o visitante. Ao ouvir essa história, a ira de Davi se inflamou violentamente contra aquele homem e ele declarou: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Devolverá 4 vezes o valor da cordeira, porquanto fez tal coisa e não teve piedade. Nesse momento, Natã olhou diretamente nos olhos do rei e disse: Tu és este homem. Essas palavras devem ter atingido Davi como uma espada afiada. Naquele instante, ele percebeu a gravidade do que havia feito. Cobiçou a mulher do próximo, pecou contra Deus e manipulou eventos para causar a morte de um homem inocente e fiel. Esta parte da história de Davi é um lembrete poderoso de que nenhum pecado passa despercebido aos olhos de Deus. Ela também nos mostra que, mesmo os homens mais abençoados e escolhidos por Deus, são falhos e sujeitos a cair. Davi, que era considerado um homem segundo o coração de Deus, também precisou enfrentar as consequências de suas escolhas. Diante dessa dura verdade, Davi foi tomado pelo arrependimento. Seus olhos se abriram e ele compreendeu a profundidade de seu pecado. Com o coração quebrantado, ele declarou a Natã: Pequei contra o Senhor meu Deus. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Contudo, por teres desprezado a palavra do Senhor e feito o que é mal aos seus olhos, o filho que nasceu morrerá. As palavras de Natã se cumpriram. O filho de Batseba adoeceu gravemente e Davi se lançou em oração e jejum, implorando a Deus pela vida da criança. Ele passou dias deitado no chão, sem comer nem se levantar. Os servos tentavam consolá-lo, mas ele se recusava. Ao 7º dia, a criança morreu. Os servos ficaram com medo de dar a notícia a Davi, temendo sua reação. No entanto, ao perceber o murmúrio entre eles, Davi perguntou: A criança morreu? E eles responderam: Sim, meu senhor, ela morreu. Surpreendentemente, Davi se levantou, lavou-se, trocou suas roupas, adorou ao Senhor e pediu algo para comer. Os servos, perplexos, perguntaram: Por que agiste assim? Quando a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que morreu te levantas e comes? Davi respondeu com sabedoria: Enquanto a criança vivia, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá piedade de mim e deixará a criança viver. Mas agora que morreu, por que jejuaria? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará a mim. Davi consolou Batseba, e algum tempo depois, ela deu à luz outro filho, a quem deram o nome de Salomão. O Senhor amou a criança e tinha planos grandiosos para ele. A história de Davi, marcada por pecado, arrependimento e misericórdia, nos ensina que, embora possamos cair, Deus está sempre disposto a nos restaurar se nos voltarmos a Ele com um coração sincero, pois no fim, a graça e a fidelidade de Deus superam as falhas humanas. E você, diante de um erro, está disposto a se arrepender verdadeiramente e buscar a restauração?